senhoras e senhores deputados, vários colegas me perguntaram há pouco. Há orador na tribuna, peço silêncio ao nosso parlamentar, por favor. E me questionaram até pela ousadia de disputar um cargo de presidente dessa casa. Se nós formos ver a credibilidade que nós temos perante a opinião pública, eu acho até que muito mais parlamentares deveriam disputar a presidência dessa casa. Até porque eu não tenho nada contra o candidato Marco Maia, ele até tem muitas virtudes, mas eu acho que a questão nevrálgica para essa casa chama-se independência. Hoje de manhã, assistindo televisões, eu vi o questionamento do partido do deputado Sandro Mabel, que eu louvo pela coragem de disputar a presidência dessa casa, até porque, caso ele venha perder, abrilhanta muito mais a possível e quase certa eleição de Marco Maia. Mas o seu partido dizendo que ele deveria primeiro convencer o partido sobre a sua candidatura. E depois de convencido o partido, ele poderia então se lançar candidato a presidente como avulso. Agora eu pergunto aos meus companheiros, qual é o convencimento que nós devemos ter junto com os líderes nessa casa? O que nós devemos oferecer para ele? O que um candidato deve oferecer para ter o apoio desses? Oferecer estatais? Oferecer ministérios? Oferecer cargos de segundo escalão? Infelizmente, esta é a regra do jogo. Eu lembro em 2003, acho que vale a pena aqui, porque eu quero me referir aos mais jovens. Em 2003, quando o governo Lula assumiu, o meu partido, na época, não era o PP, me procurou e me ofereceu a superintendência do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para que eu compusesse a base de sustentação do governo. Logicamente, eu não poderia votar nada contra o governo a partir daquele momento. Eu não poderia assinar CPIs. Eu teria que ser um cordeirinho dentro dessa casa. E me desculpe os mais antigos. Só a cantina do aeroporto Santos Dumont tinha um faturamento mensal de R$200 mil. Eu acho que eu não preciso continuar a falar sobre o que eu poderia ter lá, naquele órgão governamental, para apoiar o governo. Então os interesses são muito grandes. Eu quero dizer que o deputado Marco Maia, repetir, tem muitas virtudes, mas infelizmente ele não vai ter independência para resgatar a nossa credibilidade, para nos tirar da escravidão que nós vivemos do Executivo. Jovens deputados, como é que funcionam as coisas aqui? Geralmente os líderes, os deputados, sem emenda individual, ele pouco tem o que apresentar junto à sua base. Então, os pedidos de liberação de emendas individuais vão se avolumando junto às lideranças. A um certo momento, essas reivindicações são levadas para cima, em especial para a Casa Civil, e o governo só libera, então, esse enorme fluxo de emenda individual, caso os parlamentares votem algo que não é muito republicano. Como pode acontecer, por exemplo, um caso prático? Pode acontecer por ocasião de se ressuscitar, por exemplo, a CPMF. E nós, com o presidente, que não tem independência, vai fazer com que esse parlamento continue sendo desmoralizado, continue sem credibilidade junto à opinião pública e continue, lamentavelmente, pouco produzindo. Se eu hoje estou aqui, é porque eu quero tentar mudar alguma coisa. Vou ter quantos votos? Não sei. Se tiver meia dúzia, já será um grande sucesso. Mas se eu puder colaborar com esse meia dúzia para que haja um segundo turno, eu ficarei muito feliz. Que eu gostaria que o deputado Marco Maia assumisse um compromisso conosco, que botaria uma proposta de emenda à Constituição para tornar impositiva a liberação de emendas individuais ao orçamento, nos tirasse esse jugo do Poder Executivo. Sem isso, esse Congresso se comportará cada vez mais como um ministério
do presidente da República. E nós não queremos isso. Nós queremos resgatar a credibilidade, não quero nem falar em ética, isso é problema de cada um, é problema do eleitor. Se o deputado não trabalha bem, o eleitor que o exonera lá na frente, que não reeleja. E uma coisa muito importante, o partido que está no governo é um partido profissional. O PT é um partido profissional. Eles lutam em primeiro lugar para permanecer no poder. E nós sabemos que tudo eles farão para continuar no poder. E passa, logicamente, pela indicação do presidente dessa casa. Falo aí que durante o regime militar, e é verdade, essa casa esteve fechada por 9 meses. Esteve sim. Ninguém com fuzil na porta dessa casa. Mas esteve fechada e o Executivo legislou por decreto-leis. Eu pergunto, ao longo dos últimos 20 anos que eu estive aqui, quantos anos essa casa esteve fechada e o governo legislando por medida provisória? Mais de 5 anos. Eu vou colocar um ponto final nisso aí. Esse blá 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 sobre ditadura e sobre democracia. Hoje em dia, nós temos muito menos poder do que tínhamos durante os 20 anos do regime militar. Essa casa não participa e não opina dos grandes temas nacionais. Por que, por exemplo, nós aqui não tomamos uma posição sobre o caso Battisti? Porque o governo federal quer a todo custo manter em nosso país um terrorista, autor de 4 homicídios. Porque, por acaso, ele extradite, o Battisti vai abrir a sua boca e falar sobre atos de terrorismo de gente que está no poder? Esse é o temor do governo. Jovens parlamentares, este ano está sendo distribuído em escolas públicas do primeiro grau um kit gay de estímulo ao homossexualismo e à promiscuidade. Qual a participação dessa casa? O que vocês vão falar para um pai de aluno te procurar e falar que teu filho assistiu um filme Encontrando Bianca? Ou assistiu um filme Boneca na Mochila? O seu filho de 7, 8, 9, 10 anos de idade? Cabe à presidente dessa casa trazer esses temas aqui para dentro. Votarmos essa questão e não deixar que o Executivo legisle e crie currículo de um assunto tão importante junto à garotada do primeiro grau. O que diriam os jovens deputados se soubessem que tem medidas provisórias nessa casa que há mais de 10 anos não são votadas? Como, por exemplo, a que trata da lei de remuneração dos militares. A medida provisória 2215 é de dezembro de 2000 e até hoje não foi votada. Não interessa para o Executivo votá-la. Para nós militares interessa a sua votação com emendas ou até a sua rejeição, mas o governo não coloca em pauta, porque é uma medida provisória que desgasta as Forças Armadas, que provoca centenas de evasões de oficiais de praça todo ano e que prejudica o comando. Nós, cada um de nós mais antigos aqui, podemos ser avaliados pelo que nós votamos. O governo tem que ser avaliado pelo que ele apresenta em forma de projetos para essa casa. Quem já teve, por exemplo, acesso ao que diz o projeto do Executivo que trata da Comissão da Verdade? Na verdade, é uma comissão da mentira, onde 7 que serão a composição dessa comissão será imposta, indicada pelo Poder Executivo. Eles não querem, então, isenção nessa comissão. Eles querem humilhar mais ainda as Forças Armadas, que têm prestado um papel preponderante para a democracia ao longo de toda a sua existência. E presente, inclusive, em todos os momentos que a nação assim o exige, como agora no Rio de Janeiro. Mais ainda, a Comissão da Verdade não quer apurar crimes como, por exemplo, execuções, como do capitão Chandler, do almirante inglês, não quer apurar carro-bomba, não quer apurar, como está no projeto do Executivo, execuções sumárias, recebimento de dinheiro em moeda estrangeira para financiar a luta armada em nosso país. É uma comissão da mentira, da farsa, e é um governo que trata as Forças Armadas dessa maneira. Se trata as Forças Armadas dessa maneira, levando-se em conta, inclusive, o comportamento exemplar das Forças Armadas, como ele quer nos tratar? Como um ministério de terceira categoria por parte do governo federal. Aqui, nós temos um Congresso novo, mas quem vai continuar mandando vão ser os velhos parlamentares. Esse Congresso vai continuar sem independência, caso venhamos a eleger o indicado do PT. Que o PT, como disse, são os profissionais da política.
Nós devemos aqui discutir a questão do Bolsa Família. Nós devemos colocar um fim na Bolsa Família, uma transição para o Bolsa Família, que cada vez mais pobres, coitados, ignorantes, ao receber a Bolsa Família, tornam-se eleitores de cabresto do PT. Logicamente, levando-se em conta isso, não interessa para o PT fazer com que o povo tenha cultura e fazer que tenha emprego, tenha trabalho, que vai perder esse curral eleitoral. Então, o Bolsa, enquanto existir o Bolsa Família da forma que está aí, não temos como renovar o Executivo. O PT jamais sairá daí e acabará, finalmente, conseguindo o que eles queriam em 1964. Ou seja, uma ditadura do proletariado. Assim sendo, meus companheiros, eu queria terminar aqui dizendo o seguinte. Lenin dizia, vou comprar da burguesia a corda para enforcá-la. Che Guevara sempre disse, é preciso manter vivo o ódio intransigente ao inimigo. Me permite aqui, eu quero me referir aos companheiros do PT, do PMDB, do meu partido PP, do DEM, do PSDB, do PR. Eu digo, o PT vai acabar comprando no Congresso a reforma política para expurgá-los desse parlamento. O apoio não pode ser tão incondicional assim ao governo. Nós temos que ser independentes. Se caso nós venhamos a ser independentes, o Brasil ganhará com isso. Todos nós ganharemos com isso. Assim sendo, meus companheiros, eu encerro o pronunciamento. Espero ter alguns votos. Não tenho nenhuma ambição. Lamentavelmente não tenho para oferecer para alguns aqui, que fazem a cabeça de muitos, ministérios estatais e cargos, mas tenho a honradez, tenho coragem, tenho honestidade, como a maioria daqui eu tenho certeza que tem, para levar essa Câmara para uma independência e, se Deus quiser, para um Brasil melhor. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Sandro Mabel, pelo igual período